Olá, meu nome é Thiago e eu comecei uma nova série semana passada que falava sobre conselhos para a vida. E o conselho de hoje é que não apenas remir, mas nós devemos agir. E nós devemos não apenas olhar e pensar, caramba, eu devia estar fazendo isso, mas nós devemos ir lá e fazer o que deveríamos estar fazendo. Em 2 Tessalonicenses 1:11, ele diz: continuamos a orar por vocês, e ele fala que ele está pedindo a Deus, e ele fala, e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motiva a fazer. Então ele fala, olha, a gente vai clamar por vocês para que vocês façam aquilo que a fé tem motivado vocês a fazer. Então, a gente tem orado por vocês para que vocês trabalhem, e para que vocês preguem, para que vocês façam a vontade do Senhor da maneira que Ele tem motivado vocês a fazer. Não é porque um foi motivado a fazer de uma maneira que você tem que fazer da mesma maneira. Cada pessoa foi chamada para uma coisa, mas Deus tem motivado, por meio do Espírito Santo, a cada um, para que cada um na sua área edifique o corpo. Em Efésios 5, versículo 15, ele fala: não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. E aí ele fala para a gente não se embriagar. Ele fala, em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor. Por tudo deem graças ao Pai. Então ele fala, tá vendo? Não ajam de forma impensada, procurem entender a vontade de Deus. E cantem isso, sejam cheios do Espírito Santo. Ajam conforme a fé tem motivado vocês a agir e da maneira que vocês devem fazer o que a obra de Deus tem proclamado. Em 2 Timóteo, Paulo está dando conselhos a Timóteo e ele fala, olha Timóteo, o atleta ele não conquista o prêmio se ele não participar do treino e se ele não fizer aquelas regras e se ele não seguir as regras. O soldado ele não se deixa envolver pela vida civil. E Paulo aqui não está tentando dar para a gente, para Timóteo, conselho sobre ser um soldado, ou sobre ser um atleta, ou sobre ser um lavrador. Ele está falando, olha Timóteo, o cristão ele não deve se envolver com aquilo que não vai edificar e aquilo que não vai abençoar vidas ou abençoar a vida dele. Ele tem que seguir as regras, e as regras são as leis que Deus colocou para a gente, e os mandamentos que ele nos dá, que nós devemos não nos envolver na vida civil, nós devemos nos envolver apenas naquilo que agrada a Deus, naquilo que edifica a obra, naquilo que edifica o corpo. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro. Então ele fala, olha, tá vendo? Você tem que seguir regras, você tem que se manter no que você tem que fazer e você tem que colher aquilo que você plantou. Mas se você colheu, é porque você plantou. Então não adianta tentar ir colher se você não tem plantado frutos. E aqui então, semana passada a gente aprendeu sobre remir o tempo. Hoje a palavra tem falado sobre como a gente tem que agir. Então, olha, eu verifiquei a minha agenda e eu remi meu tempo. Agora eu tenho uma agenda onde eu faço minha devocional, onde eu tenho orado. Legal, agora vai lá e faz. Motivado pela fé e motivado pelo que Deus tem te falado e te mostrado na palavra dele, agora você vai lá e faz. Se você foi chamado para orar pelas pessoas, você vai lá e ora. Se você foi chamado para pregar o evangelho, você vai lá e prega. Se você foi chamado para abençoar vidas de outra maneira, vai lá e faz. Não deixe o tempo passar, porque o tempo está passando e você jamais vai ser tão jovem quanto você é hoje. Então vai para a luta, vai agir. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.